Olá, olha com quem nós estamos agora, com a Bia Kern, a presidente fundadora do Mulher em Construção. Então a primeira coisa que eu queria que você explicasse para os nossos seguidores e leitores, Mulher em Construção. Por que o singular? Porque chamou a atenção exatamente isso. Eu já fui falando mulheres, né? Sabe como é que é mulheres, né? Mulheres começou como Mulheres em Construção, mas ao longo das atividades a gente tirou o S, porque assim, nós somos muito mais do que mulheres na construção civil. A Mulher em Construção, ela é uma reconstrução a partir dela. Então é uma construção, reconstrução, e os cursos e oficinas que a gente ministra é muito mais para o crescimento dela. Ele ultrapassa a construção civil. Ele ultrapassa a questão de gênero, inclusive, fazendo a questão dos dois lado a lado, homens e mulheres, vivemos no mesmo universo. Então, por que não uma mulher em construção trazendo um histórico dela de vida e respeito à sua própria história? Quer dizer, vocês ultrapassam a barreira, vamos dizer assim, de formar uma mão de obra, de formar mulheres que estejam aptas para trabalhar na construção, que já é um mundo super machista, Clube do Bolinha, né? Você estava aqui na inauguração da feira e poucas mulheres ali ainda, né? Então, assim, vocês tratam exatamente de dar essa base para que a mulher se construa como pessoa nesse mercado, é isso? Sim, até eu aproveito para parabenizar o diretor, o Paulo, enfim, aqui, porque antigamente, há pouco tempo atrás, 3 anos atrás, tinha um mínimo de mulher, tinha uma mulher. O ano passado tinha 2 e esse ano já tem 4. Opa, a gente está crescendo, então obrigada ao presidente, essa força que ele nos dá é incansável. Mas assim, nós começamos, a Mulher em Construção, ela nasceu para capacitar a mulher para ela consertar a sua própria casa. Tendo em vista o grande número de problemas que nós encontramos nas casas das mulheres que são atendidas pelos nossos programas, e a gente vê, né? E parte da minha história. Eu também tinha problema quando eu era pequena, via a minha mãe fazendo, e eu fui repetindo aquele processo. Ninguém me disse que eu não podia. E eu fui dizer a minha história, eu fui dizer para outras mulheres, foi se repetindo. Então a gente formou em 2013, eu fundei a ONG com esse propósito, de ensinar a mulher a fazer a sua própria casa, para si. Para o mercado, melhor ainda. Claro que a gente pensou no mercado com vistas, porque eu só via programas públicos que não atendiam as mulheres, que é curso de corte e costura, que não dá grana, às vezes, né, dependendo do processo. Acho que a construção civil, sim, ela ia trazer esse resgate da mulher numa proposta única, de diferença, que era um aspecto muito masculino, enfim, que não. Obra é para todos. Então, quando ela foi para o mercado da construção civil, a gente teve que preparar essa mulher. E essa preparação é que a gente fez. Por isso que a gente diz Mulher em Construção. A gente tem aula de comportamento, direito, enfim, empoderamento feminino, questão da sustentabilidade. Todo o processo é construído ao longo de uma formação. Então, muito mais do que construir processos de obra, é construir a mulher. E a primeira coisa que a mulher faz, o que é? Pega o dinheiro, vai para casa, vai para o supermercado fazer compras e levar para casa. Quer dizer, ela já atende a família. No momento que ela atende a família, ela também melhora a sociedade. E ela passa a ser compradora também. Então, e a própria política pública, pensando nisso, por que não os municípios não fazerem processos de trabalhos com mulheres, para que então também se volte ao seu próprio favor, porque ela passa a ser uma consumista, ela passa a ser uma cidadã. Mais ou menos por aí, mas é muito simples a ideia. Primeiro, bota a mão na massa. Toda vez que ela aprende, que ela reforma um processo, ela cansa de me dizer, ela não cansa de me dizer, e elas falam, eu sou uma estrela, porque eu estou fomentando. Então ali está a minha obra de arte, fui eu que fiz. E esse eu fazer é muito mais que tu mostra para o filho e muitas vezes para o próprio companheiro, que às vezes não sabe. Homem não nasce pedreiro, eu sempre digo. A gente se torna pedreiro, pedreira, se torna o que quer ser na vida. Na prática, com esse seu trabalho, né, de 2013 para cá, as mulheres que estão nesse programa, elas já estão na construção mesmo? Você vê já isso trazendo, vamos dizer, dividendos para uma profissionalização da mulher? Esses casos já acontecem? Ela já saiu um pouco de fazer para ela, fazer disso um negócio? Ele já saiu imediatamente, a gente já viu mudando a vida das mulheres a partir da sua formação. Evidente que elas entram para formar primeiro a casa e depois aos poucos ele foi indo. Hoje elas nos buscam especificamente para remuneração. Então hoje sim a gente tem um mercado bem grande aberto e todos os estados pedindo. A gente vive tendo muitos pedidos de mulheres, a gente não dá conta de atender nem o mercado que atende essa mulher e nem a mulher que nos procura. Até porque ainda é novidade. E a gente precisa ainda galgar muitos desafios para ser inserida totalmente no mercado, que ainda existe uma parcela muito forte da população brasileira
que é contrária ao pensamento, enfim, que é aquela coisa, não, obra é para homem, não, obra é para mulher. Encontra essa resistência ainda? Muito, porque mas senão nós teríamos mais atividades, nós teríamos mais cursos, mais oficinas. Apesar de galgar no top uma linguagem, na outra não. No miudinho acontece bem diferente. E a gente sabe os cargos de diretoria hoje quem são. Quem é que administra tudo isso? Então a gente também, no miudinho, serve igual. Então a gente tem muito arquiteto, muito engenheiro, mas mão na massa de tocar. A gente tem que aprender, nós mulheres, a chamar as mulheres também e confiar nelas para essa proposta. Então hoje eu tenho aplicativos, tem bastante atividade chamando as mulheres, mas ainda falta uma formação. E é o que a gente busca, é o amadurecimento do conhecimento para poder oferecer melhores cursos e melhor formação para essa aluna. Vocês estão aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Qual é o plano de ir para outros estados e atingir mulheres de outras regiões? Bom, hoje nós temos, já atendemos São Paulo e estamos pretendendo voltar o ano que vem, 2020, está no planejamento a gente sedimentar o processo fixar o pé mesmo em São Paulo e trabalhar por lá bastante, porque aí tu vê todo o Brasil. Já atendemos bastante cidades no interior do estado, nem poderia te dizer agora, mas a gente vive pipocando. Estamos em Porto Alegre, mas assim, só o espaço físico. Porque nós, na realidade, nós não temos um local parada, nós temos várias cidades. Onde a gente vai, a gente faz o beneficiamento onde precisa. Final de semana nós estávamos em Cachoeira do Sul, a gente beneficiou o espaço numa oficina, com uma loja de materiais de construção que é a Ataqui, e a gente fez lá um beneficiamento de um espaço de acolhimento para doentes de oncologia. Entende? Então são 25 mulheres que se juntaram e foram tudo de cor-de-rosa, tudo bonitona, trazendo esse trabalho. Então, a gente vai e reforma onde precisa. E esse é o mão na massa bom, porque a minha casa também está destruída. Então, qual a capacidade de eu mexer nela? É eu pegar ela, entender essa parede. Não é só uma pintura, é o reparo da parede, todo o envolvimento que tem, não é, em relação à parede. É mais ou menos por aí, é tão simples que para nós mulheres a gente tira de letra muito rápido. É simples, mas não é fácil, não é? Nada fácil, com certeza, porque tem muito pensamento da gente, né? E que tem que ser mudado ao longo, e a gente já tem um avanço aí, só que a gente precisa se agarrar mais forte para que as mulheres entendam que a gente pode sim, a gente pode fazer o que a gente quiser. Os nossos apoiadores aqui são o Symphasys Projetos também na Suíça, a Humanity Foundation, que está sediado na Suíça e trabalha em empoderamento feminino e a multiplicação dele no Brasil e na Índia.